Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No vídeo de hoje estarei falando sobre o domínio do pecado no tempo da graça. Muitos têm anunciado, muitos têm crido de uma maneira enganosa, de uma forma equivocada, de que por estarmos no tempo da graça nós podemos viver de qualquer forma. A Bíblia nos adverte que não devemos usar da liberdade em Cristo para dar ocasião à carne. Eu quero ler um texto aqui a princípio sobre Caim e Abel. Todos conhecem a história, né? Onde Abel oferece uma oferta ao Senhor e Deus fica contente e aceita a oferta de Abel. E Caim também oferece uma oferta ao Senhor e Deus rejeita a oferta de Caim. Sem querer entrar nesses méritos hoje, mas Caim então fica chateado, ele fica triste. E Deus fala com Caim. Mesmo não tendo aceito a sua oferta, Deus fala com Caim. Olha a palavra de Deus para Caim em Gênesis 4, 6. Então o Senhor disse: Por que você está com raiva? Por que está carrancudo? Se tiver feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal, e por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Então, se Caim fizesse certo, ele estaria rindo. Se ele mudasse a sua vida, se ele mudasse a sua oferta de forma que agradasse a Deus, ele seria aceito, ele estaria feliz. Mas porque ele não fez isso, Deus diz: o pecado está no seu coração, mas cabe a você dominá-lo. Então ele recebeu a palavra de Deus, Deus falou diretamente com ele. Então ele passou a saber que aquele desejo no seu coração de se vingar do seu irmão era errado. Era dever dele dominar esse desejo. Nós, como cristãos, recebemos a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele tem plantado a palavra de Deus no nosso coração. Porém, cabe a nós, agora então, dar voz ao Espírito de Deus ou não. O fato de estarmos no tempo da graça não elimina o dever de obediência a Deus. Não elimina a consequência de se obedecer ou não à voz do Senhor. Obedecendo à voz do Senhor, tomaremos um rumo. Desobedecendo, tomaremos outro. Em Romanos, capítulo 8, a palavra de Deus fala sobre o andar segundo o Espírito e andar segundo a carne. A pessoa que ainda não recebeu a palavra de Deus, a pessoa que ainda não tem o Espírito Santo gravando a palavra de Deus no seu coração, essa pessoa está impedida de andar segundo o Espírito, porque ela ainda não tem a direção do Espírito. Mas a partir do momento que a pessoa conhece o Evangelho e tem a direção do Espírito, aí sim ela passa a poder escolher seguir o Messias. Depois que ela entende que Jesus é o Messias, ela tem a condição de escolher segui-lo. E isso continua sendo graça. E isso não passa a ser mérito meu, pois isso é devido ao que Jesus fez na cruz. É devido ao fato de Jesus ter morrido por nós na cruz. No versículo 12 de Romanos, o apóstolo Paulo diz o seguinte: de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Irmãos na Bíblia, né, irmãos na fé, essa palavra irmãos, ela é sempre usada para pessoas que ouvem a palavra de Deus e praticam. Lembra do que Jesus falou? Quem são minha mãe e meus irmãos? São aqueles que ouvem o Evangelho e guardam. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então o Novo Testamento chama de irmãos, nesses casos,
Pessoas que vivem o Evangelho. Então essa palavra de andar ou na carne ou no Espírito é para nós. Porque aquele que não conhece o Evangelho não tem condição de andar no Espírito. E ele fala assim no versículo 13: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Torno a dizer, isso não anula o fator graça, pois continua sendo favor de Deus. Sem mim nada podeis fazer. Continua sendo consequência do que Jesus fez por nós. Ele derramou no nosso coração o seu Espírito. O Espírito nos guia a andar em Espírito, a andar segundo o Espírito. E isso é graça de Deus. O perdão pelos nossos pecados foi obtido pelo sacrifício de Jesus, pela graça de Deus. Não é pelos meus méritos. O andar em obediência, eu não estou ajudando a Deus a cumprir a sua graça. Eu estou crendo com a fé que eu também recebi do Senhor. Então nós não devemos nos deixar enganar por palavras persuasivas que às vezes, acalmam o nosso ego. Às vezes, fazem um carinho na nossa carne. Às vezes tudo que nós queremos é um pretexto para permanecer numa vida de pecado. Diz a palavra de Deus, no versículo 13 que acabamos de ler, que porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Então, vida. Caim não obedeceu à palavra de Deus e morreu para Deus. Abel morreu fisicamente, mas com o Senhor. Caim, ele caiu, O homem ali já estava numa condição de caído, mas Caim, ele caiu no pecado. Ele viveu segundo a carne, ele desprezou aquela palavra que Deus tinha dado a ele. Qual será a consequência de desprezar o Evangelho? Tiago fala que aquele que se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Aquela pessoa que está enganada, que não conhece o Evangelho de Cristo, ela não se faz amigo do mundo, ela já está no mundo. Está falando para nós. 14, diz assim, versículo 14 aqui de Romanos 8, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Nós não recebemos um espírito de escravidão, para estarmos como no princípio, entregues à vontade da carne e dos pensamentos. E aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Estes são herdeiros da promessa com Cristo. Caim teve um motivo para ter esse desejo de ódio, de vingança, de morte no seu coração, a ponto de matar o seu irmão. A carne, às vezes, ela grita para o pecado. Ela quer nos levar aos prazeres deste mundo, porque a carne não segue a vontade de Deus, ela não está sujeita à lei de Deus. Outrora, poderei estar trazendo um vídeo que fala da lei do espírito de vida, da lei do pecado e da morte, da lei do Antigo Testamento, que são coisas diferentes. Mas a verdade é que os nossos membros, o nosso corpo, a carne, ela deseja o pecado, ela deseja os prazeres deste mundo, porque ela é da terra, ela é deste mundo. Caim teve os seus motivos. A nossa carne tem, às vezes, uma pessoa é tentada a uma vida de pecados de uma forma, outra de outra. O fato é que Deus nos chama não para andar segundo a carne, não somos devedores da carne para andar segundo a carne. Deus nos chama para uma nova vida. Deus nos chama para seguir a Cristo, para seguir a orientação do Espírito no nosso coração. Diz bem o escritor de Hebreus, se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. A semente da palavra de Deus caindo num coração duro, ela não produz fruto. Então, se o nosso coração estiver como uma pedra, se ele estiver fechado para o propósito de Deus, infelizmente não vamos prosperar diante do Pai. Não vamos caminhar na fé. Não porque não recebemos a semente, mas porque simplesmente não demos crédito ou não demos ouvido. E isto não anula o fator graça, não anula o fator essencial, que é a graça de Deus, sem a qual nós não teríamos a mínima chance, a mínima possibilidade de salvação. Que Deus abençoe a todos
né, medita nessa palavra, receba a palavra de Deus com o coração aberto, não com o coração duro, mas com o coração disposto a ouvir a voz do Espírito, a mudar de vida, a deixar as coisas do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano e viver em novidade de vida. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.